comentar aqui, né, sobre a escolha de modelos de ukulele, certo? Aqui eu tenho dois ukuleles concert, mas já tive outro soprano. Ainda não tive tenor nem barítono, certo? Mas pretendo ter futuramente. Ah, e o que acontece? Independente de eu ter tido um ukulele ou não, o que eu acredito? Geralmente, se a pessoa está em dúvida sobre qual modelo comprar, geralmente eu recomendo o soprano ou o concert. Se a pessoa tiver um pouquinho mais de grana, compra o concert. Ah, por quê? Porque ele geralmente as pessoas sentem um pouquinho mais de conforto ao tocar sentado, diferente do ukulele soprano, que dependendo do tamanho da pessoa, ela vai ter que tocar um pouquinho mais restrita aqui, vamos dizer assim, certo? Então, aqui a pessoa tende a fazer um menos esforço, talvez, a posição um pouquinho mais natural. É minha impressão, mas não é só por isso, não é só pela questão da postura. Alguns fatores têm que ser observados. O ukulele, mesmo entre os sopranos, entre os concerts, etc., a largura da caixa acústica, quanto mais fina a caixa acústica, menos graves ele vai ter, certo? Quanto maior a caixa acústica, mais larga, geralmente tende a gerar mais grave. Pode ser que não tenha, mas tende a, certo? Ah, então, isso é uma regra. Quanto menor o instrumento, ele tende a gerar um som mais agudo, certo? Com menos graves, com menos projeção. Quanto maior o corpo, mais grave ele soa. Então, se você vai começar, eu recomendo que você pegue o ukulele soprano, né? Concert ou tenor. Por quê? Porque eles têm a mesma afinação a princípio. Então você não vai ficar excluído quando você vê um tutorial para ukulele soprano, para concert, etc. Então, ainda que o soprano ele tenha menos notas, vamos dizer assim, certo? Ele termina geralmente na casa 12. Ah, é um instrumento, né, que vai tocar que nem os outros, certo? Vai ter os mesmos acordes com os mesmos nomes, então isso é dó, tanto no dó maior no instrumento soprano, num concert, num tenor, certo? O barítono dele tem aquela similaridade maior com o violão, com as quatro últimas cordas do violão. O que influencia a escolha de um instrumento soprano, concert ou tenor? O tamanho da caixa acústica. Se você quer um som mais redondo, mais encorpado, etc., talvez não seja tão legal você pegar um soprano. Talvez seja interessante você pegar um concert ou um tenor, certo? Eu recomendo que você comece com um desses três, porque eles vão ter o mesmo padrão e você não vai ficar excluído das informações, certo? Porque, né, por exemplo, você pegar um barítono, dificilmente eu acho que o iniciante vai pegar um barítono, né? Você não vai poder aproveitar as informações ou tocar junto com outras pessoas, utilizando os mesmos formatos de acorde, certo? Que o instrumento consta. Claro, se usar um capotraste, né? Claro, tudo tem si, né? Tô falando assim do iniciante, né? Para facilitar a sua vida, sendo curto e grosso, com a resposta mais simples, certo? Então, né? Acredito que o instrumento concert, para a maioria das pessoas, vai dar um conforto maior ao você tocar, certo? Talvez o tenor, né? Você vai conseguir né, ter um conforto maior ao tocar, mas a questão que define um instrumento do outro difere é o tamanho total dele, né? O instrumento concert tem 23 polegadas, o soprano 21, o tenor tem 26, 27 polegadas geralmente, certo? Né? E, enfim, quanto maior a caixa acústica, maior essa parte e mais larga essa parte, mais grave o instrumento soa. Então, né, se você quer um som mais redondo, pega um instrumento maior. Se você quer um instrumento com um som mais alto, pega um instrumento com a caixa acústica maior, certo? Claro, mas com a sua experiência pode ser, eu gosto mais de tocar assim, com o ukulele soprano bem juntinho assim no braço. Tá, beleza. Então é questão de gosto, de tocabilidade, mas em termos de timbre, a diferença objetiva de um instrumento para outra é essa, certo? Claro, se você pegar um instrumento feito de madeira maciça, de spruce, um soprano, e pegar o instrumento xing ling qualquer de laminado, né?
etc., tenor, pode ser que tenha um instrumento tenor que vai ter menos volume, menos grave do que algum soprano. Pode ser, mas é difícil ainda, hein? Porque é uma questão física, né? A questão de comprimento de onda, certo? Cada corpo vai, de acordo com o tamanho do corpo, vai gerar uma nota mais grave ou mais aguda, certo? Então, é isso. Espero que tenha sido útil o vídeo, né? Comente, compartilhe, né? Deixe o gostei, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima.